Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um breve resumo e um breve comentário sobre o Campeonato Brasileiro 2024. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do campeonato, vou falar um pouco dos times, vou falar um pouco do torneio em si, né? E sem mais delongas, vamos começar, né? O campeonato ele começou em abril, terminou no dia 8 de dezembro. Nesse campeonato tivemos 8 vagas para a Libertadores, sendo 6 para a fase de grupos e duas para a Libertadores. Nós tivemos 6 times para a Sul-Americana, o que já é de praxe. 2 times que não vão para nenhuma competição continental, mas vão jogar a Série A. E 4 rebaixados para a Série B, como manda o regulamento, né? E vamos lá, né? Nesse campeonato, tivemos com os 4 rebaixados Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma e Atlético Paranaense. Falarei mais sobre ele mais pra frente. Os times que não vão para nenhuma competição continental, mas vão jogar a Série A, Bragantino e Juventude. Os que vão jogar a Sul-Americana, Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Vitória, Vasco e Cruzeiro. Os que vão jogar a pré-Libertadores, Bahia e Corinthians. Os que vão jogar a fase de grupos da Libertadores, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. E o campeão foi o Botafogo, né? E vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre os times, né? De forma bem resumida. O Cuiabá acabou sendo lanterna no campeonato, sendo o pior time do campeonato. O Cuiabá que terminou o torneio com menos vitórias, foi o time que menos venceu. O segundo que menos perdeu, atrás do Atlético Goianiense, que eu vou falar mais pra frente. O Cuiabá que teve o pior ataque ao lado do Atlético Goianiense e uma das piores defesas do campeonato, né? O Cuiabá que, principalmente no segundo turno, fez uma campanha muito ruim e acabou sendo rebaixado na lanterna, né? O Cuiabá já era apontado como candidato para ser rebaixado, cara. Justamente pelo fato de, apesar de ter conquistado o campeonato estadual, o que a nível Cuiabá não significa grande coisa, porque o Cuiabá é amplamente superior aos demais, o desempenho já não vinha agradando. E esse mau desempenho acabou se refletindo no Brasileirão e dando o que deu, né? O Atlético Goianiense, esse foi um pouco diferente, né? O Atlético foi rebaixado da vice-lanterna, foi o segundo time que menos venceu, o que mais perdeu, olha só, o que mais perdeu não foi o lanterna, foi o vice-lanterna. O Atlético Goianiense teve o pior ataque, ó, do Cuiabá, e a segunda pior defesa do campeonato, né? E também fez uma campanha ruim, passou grande parte do campeonato sendo lanterna, acabou saindo da lanterna nessas últimas rodadas. E, cara, também foi campeão estadual, assim como o Cuiabá, só que com um desempenho um pouco melhor, sabe? Se esperava. Eu mesmo esperava um pouquinho mais do Atlético. Já imaginava que poderia ser dificuldade, mas eu esperava um pouquinho mais do Atlético, né? Mas acabou não acontecendo nada, né? O Criciúma, por sua vez, esse eu já esperava um pouco mais, né? O Criciúma, que terminou o campeonato como antepenúltimo colocado, na 18ª posição. O Cuiabá ficou em 20º, Atlético Goianiense 19º, o Criciúma 18º. O Criciúma, que fez um primeiro turno sólido, né? Um primeiro turno razoável, conseguiu se mostrar um time sólido, né, contra o rebaixamento, mas que nesse segundo turno caiu de forma inexplicável de produção, caiu de forma bizarra de produção e acabou pagando preço com o rebaixamento, né? O Cristiano, que como eu falei, esperava um pouquinho mais, né? Mas acabou caindo, né? E aqui chegamos no Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense que terminou o campeonato na 17ª colocação. Vou falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente, né? Falei sobre os 4 times rebaixados, sendo que eu deixei um para falar depois. Os 2 que não vão para nenhuma competição continental, mas ficam na Série A, Bragantino e Juventude. Bragantino passou o segundo turno sendo o pior time do retorno, né? E, cara, no primeiro turno, fez o primeiro turno razoável,
mas no segundo turno fez uma campanha terrível, passou algumas rodadas na zona de rebaixamento, e sendo candidataço para ser rebaixado, né? Mas, no final das contas, o Atlético, ó, o Bragantino conseguiu 2 vitórias em sequência nas 2 últimas rodadas e acabou safando do rebaixamento, né? Com direito a uma goleada 5-1 na última rodada contra o já rebaixado Criciúma, né? O Bragantino que eu já imaginava que, pelo menos eu esperava que fosse ser rebaixado, mas acabou escapando, né? Eu esperava assim no sentido do campeonato que estava fazendo, né? E o Juventude, por sua vez, era um dos candidatos para brigar contra o rebaixamento e de ser rebaixado, mas o Juventude foi uma montanha-russa nesse campeonato, cara. O Juventude começa o campeonato com o Roger Machado, atual técnico do Inter, faz uma campanha sólida no campeonato. Depois o Roger vai para o Inter, vem o Jair Ventura, o time cai imensamente de produção, acabou culminando a demissão do Jair Ventura. Chega o Fábio Matias para comandar esse time, o Juventude consegue se recuperar e consegue a permanência na Série A, né? O Juventude que por pouco conseguiu uma vaga Sul-Americana, mas acabou perdendo ela, né? E é mais um time que vai jogar a Série A no ano que vem, né? E vamos ver o que acontece com o Juventude no próximo ano, né? Falando um pouco sobre os times intermediários, né? Que vão jogar a Série A do ano que vem, mas que não vão jogar nenhuma competição continental. Agora eu vou falar sobre os times que vão jogar Sul-Americana do ano que vem, né? No caso, Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Vitória, Vasco e Cruzeiro. O Grêmio passou grande parte do campeonato passando sufoco, muito sufoco, diga-se de passagem. Passou várias rodadas lá, algumas rodadas amargando zona de rebaixamento. Passou várias rodadas brigando contra o rebaixamento. Teve um momento ali que foi meio de tabela, parecia que ia se estabilizar, mas acabou voltando a passar sufoco e acabou se livrando do rebaixamento, mais ou menos, faltam 2 rodadas para acabar o campeonato, mas passou um perrengue danado no decorrer do ano, né? E, inclusive, o Renato Gaúcho acabou saindo do clube, né? Assim como o diretor de futebol, o Antônio Brum. Eu acho que é diretor, né? Uma coisa assim. E a tendência é que aconteça uma reformulação no Grêmio a partir do próximo ano, né? O Grêmio, que nesse momento está sem técnico, né? Como eu falei, o Renato Gaúcho saiu. E vamos ver, né? Qual será o desenrolar o ano do Grêmio a partir de 2025, né? O Fluminense, por sua vez, eu confesso que esperava um pouco mais. O Grêmio também, né? Eu esperava um pouco mais do Grêmio. Mas o Fluminense foi um dos que me surpreendeu negativamente, cara. Porque o Fluminense era o atual campeão da Libertadores. Bem verdade que não teve um desempenho tão bom no estadual, mas foi campeão da Recopa e eu esperava um pouco mais do Fluminense, né? Mas acabou que o Fluminense começa muito mal o campeonato, com o Fernando Diniz, que acabou sendo mandado embora. Vem o Mano Menezes, consegue recuperar o time. Depois teve um momento ali de instabilidade, mas conseguiu se recuperar e conseguiu a permanência na Série A, né? E de quebra uma vaga para o Sul-Americano também, né? E, cara, para ser bem sincero, não sei se o Mano Menezes terá uma vida tão longa no comando do Fluminense a partir do próximo ano, né? Mas, vamos ver, né? Vamos ver, já estamos tratando uma renovação com o Mano. Eu não sei se seria uma boa ideia o Fluminense renovar com o Mano Menezes, cara. Pra ser bem sincero, mesmo que tenha conseguido permanecer na Série A, o Mano Menezes já é um treinador mais veterano, já é um treinador mais em decadência, sabe? E vamos ver, né? O Galo, esse sim, pra mim foi uma das maiores decepções do campeonato. O Galo tem um time bom, o Galo tem um time de qualidade, tinha totais condições de brigar pelo título brasileiro, algo que algo que parecia que ia acontecer lá no começo do campeonato. O Galo chegou até a liderar o campeonato por 1 ou 2 rodadas mais ou menos, mas acabou caindo numa queda absurda de produção. Também meio que largou o campeonato para focar nas Copas, acabou perdendo ambas, né? Mas quando foi voltar com o brasileiro, a situação já estava complicada, né? O Galo, que inclusive chegou a ficar 11 rodadas sem vencer, foi para a última rodada com o técnico interino, já que o Milito acabou sendo demitido após a derrota para o Vasco. E o interino que assumiu pegou uma bucha danada, né? Mas no final das contas, o Galo conseguiu escapar do rebaixamento. E, cara, pra ser bem sincero,
é uma das maiores decepções para mim no campeonato. Eu esperava muito mais do Galo nesse Brasileirão, né? Eu imaginava que o Galo fosse, no mínimo, brigar para Libertadores, vai ganhar Libertadores, mas nem isso o Galo conseguiu, tá ligado? Nem para Libertadores o Galo vai. Simplesmente incrível, cara. O Vitória, esse sim fez uma campanha até acima do que eu imaginava, né? Eu imaginava que o Vitória fosse passar todo o campeonato aí na parte de baixo, brigando pela permanência, mas o Vitória até conseguiu a permanência tranquila, entre aspas, né? Fazendo uma boa campanha nesse segundo turno e conseguiu uma vaga para a Sul-Americana com uma rodada de antecedência, né? E fez uma temporada ok, né? Campeão estadual, não foi também na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil caiu na terceira fase, mas no Brasileirão o Vitória fez o primeiro turno complicado, mas no segundo turno o time consegue fazer uma das melhores campanhas e terminar o campeonato de forma estável, né? E vai jogar Sul-Americano ano que vem, né? O Vasco, por sua vez, foi um ano repleto de altos e baixos. O time começa o campeonato como um dos candidatos para, sei lá, meio de tabela, um pouco mais abaixo. Começa mal o campeonato, depois teve uma guinada, chegou a brigar para Libertadores, depois teve uma queda de produção. Nessa reta final conseguiu 2 bons resultados, 2 vitórias e terminou o campeonato ali no meio da tabela, né? Exatamente no meio da tabela. E basicamente isso, né? O Vasco fez uma campanha mediana, né, no campeonato e teve um ano, comparado ao ano passado, um pouco mais tranquilo, né? Enquanto o Cruzeiro, por sua vez, começa o campeonato, pelo menos com o Larcamon de técnico. Aliás, não, né? Larcamon foi demitido no campeonato estadual, né? O Cruzeiro começa o campeonato sem grande expectativa, né? Mas depois o Ronaldo sai do clube, vem o Pedro Lourenço, faz um investimento pesado no time. O Cruzeiro até faz um bom primeiro turno no campeonato, mas no segundo turno caiu muito de produção e acabou ficando de fora da Libertadores, né? O Cruzeiro que passou várias rodadas brigando por G6, G7, G8, acabou não conseguindo essa vaga para a Libertadores do ano que vem, né? E o Diniz, primeiramente parece que seria mandado embora, mas agora parece que ele vai ser mantido. Vamos ver, né? É um treinador que eu não sei se vai ter vida longa no Cruzeiro, cara. Pra ser bem sincero, já falei um pouquinho sobre o Diniz alguns dias atrás. Não sei. Não sei até quando o Diniz vai durar no Cruzeiro, né? Vamos ver. Fiz um breve resumo dos times que vão jogar a Sul-Americana. Falar um pouco sobre os times que vão jogar a pré-Libertadores. Bahia e Corinthians, né? O Bahia fez um primeiro turno bom no campeonato, mas no segundo turno caiu demais de produção, né? Passou por vários momentos de instabilidade, chegou a ficar 7 rodadas sem vencer, conseguiu se recuperar nessa reta final, né? Com 2 vitórias contra times já rebaixados. 2 vitórias, ó. 2 triunfos. Triunfos, não esquece, cara. Não arruma confusão, não. Triunfos. Consegue 2 triunfos contra Cuiabá. Consegue triunfo contra o Cuiabá. Leva um pipoco do Corinthians na rodada seguinte, mas vence o Atlético Goianiense e por pouco perde a vaga que estava nas mãos do Bahia, né? E o Bahia conseguiu alcançar seu objetivo, né? Alcançar seu objetivo, que era a vaga para a Libertadores, né? Mas de uma forma um tanto quanto frustrante, né? Pelo primeiro turno que fez e pela expectativa que tinha em relação ao time que o Bahia tem, né? Que não é um time ruim não, tá? É um time bom. O Bahia tem boas peças. Inclusive se esperava um desempenho um pouco melhor com as peças que tinha, né? Mas conseguiu o seu objetivo, né? Resta saber o que será do Bahia a partir do próximo ano, né? O Corinthians, por sua vez, esse foi simplesmente inacreditável. Eu, como torcedor, falo com propriedade. Nunca na minha vida eu imaginei que há 9 rodadas atrás, o Corinthians lá embaixo, o Corinthians brigando contra o rebaixamento, fosse conseguir 9 vitórias em sequência e arrancar rumo a Libertadores. Eu nunca poderia imaginar esse tipo de coisa, tá ligado? Nunca, nunca, nunca. Mas aconteceu, né? Acabou acontecendo. E o Corinthians vai para a Libertadores no ano que vem.
Olha só que coisa, né? E agora é ver, né? Qual será o desenrolar do time. E pretendo fazer um balanço da temporada do Corinthians mais pra frente, pra falar de forma mais aprofundada, né? Vamos agora aos times que vão jogar a fase de grupo da Libertadores. Começando pelo São Paulo, que fez um campeonato sólido, ali por briga pro G6. Até o desempenho no primeiro turno foi bom. No segundo turno teve seus momentos de oscilação, mas nada que pudesse comprometer a classificação, né? Fez um campeonato sólido. Campeonato sem grandes sustos, né? O Internacional, por sua vez, também consegue uma arrancada impressionante. O Inter, que quando o Roger Machado chegou, estava lá embaixo na tabela, mas depois o time engrenou, passou 16 horas sem perder, conseguiu a vaga para a Libertadores, chegou até a brigar, a sonhar com o título, mas acabou indo por água abaixo. Mas o Inter fica marcado na história com essa arrancada incrível com uma Libertadores, né? O Fortaleza, para mim, um dos times mais surpreendentes desse campeonato. Eu imaginava que o Fortaleza fosse brigar no meio de tabela, no máximo um G6, G7 ou até G8, né? Boa Libertadores. Mas acabou que o Fortaleza foi muito além disso. O Fortaleza fez uma campanha sólida, fez uma campanha tranquila e vai jogar fase de grupos direto na Libertadores no ano que vem, né? O Flamengo, esse eu esperava um pouquinho, eu confesso que esperava um pouquinho mais, mas o ano do Flamengo foi uma loucura, né, cara? O Flamengo começa o ano sendo campeão carioca, vem pro Campeonato Brasileiro com certa expectativa. Eu mesmo apontava o Flamengo como o favorito para ser campeão brasileiro. O Flamengo até começa bem o campeonato, mas depois começa a oscilar. O Tite acabou sendo mandado embora. O Felipe Luiz assume, ganha a Copa do Brasil. E o Flamengo consegue se estabilizar ali no campeonato, né? Creio que pro ano que vem, se manter esse pique, manter esse embalo, creio que chega forte pro Brasileiro no ano que vem, né? Resta saber como é que vai ser desenrolado no próximo ano, né? O Palmeiras, esse, brigou pelo título até o final, né? Mas, pra ser bem sincero, eu sou corintiano, tá? Mas eu vou ser bem sincero. Eu imaginava que o Palmeiras fosse fazer algo melhor nessa temporada, né? Eu esperava que o Palmeiras, pelos jogadores que tem, né, pudesse ter um desempenho melhor, mas acabou que o desempenho muitas vezes foi um pouco abaixo. E essa saber, né, o que será do Abel. Inclusive tem muito palmeirense, eu vejo muito palmeirense querendo a saída do Abel. Pra ser bem sincero, eu não sei muito o que opinar. Mas é basicamente isso, né? Vamos ver o que vai ser do Palmeiras daqui pra frente, né? E o Botafogo, por sua vez, campeão brasileiro. Já falei um pouco mais atrás, né? No último resumo da última rodada. O Botafogo consegue uma história incrível de superação, uma história incrível de volta por cima, depois do trauma vivido no ano passado, né? Onde o time perde o campeonato da forma que perdeu. Fica um trauma, fica um fantasma, mas o Botafogo conseguiu espantar qualquer fantasma, conseguiu afastar qualquer trauma e venceu tanto o Brasileirão como a Libertadores. Inclusive hoje vai jogar pelo Mundial, né? Inclusive amanhã talvez eu faça um comentário do Botafogo do Mundial, né? E finalizei um pouco sobre cada time no campeonato. Vou falar um pouco das surpresas do campeonato, né? Pelo menos na minha opinião, tá? Para mim, as três maiores surpresas do campeonato foram Fortaleza no G4, a arrancada do Inter e a arrancada do Corinthians, né? Fortaleza no G4, já falei um pouco, né? Esperava que o Fortaleza fosse fazer uma campanha de meio de tabela, no máximo brigando por um G6, um G7, um G8, enfim. Mas acabou que o Fortaleza foi além, né? Fortaleza que inclusive chegou até a ter chance matemática de ser campeão, inclusive chegou a liderar o campeonato por uma rodada. Não vou lembrar qual rodada foi, mas eu lembro que liderou. Mas acabou que não deu muita coisa, né? O Fortaleza acabou terminando o campeonato entre os 4 primeiros, o que ali o Fortaleza já é de excelente tamanho, né, cara? Já é uma campanha excelente, né? A arrancada do Inter, também já falei um pouco sobre, né? O Inter que, volto a repetir, quando o Roger chegou, estava lá embaixo na tabela, mas o time foi engrenando, aos poucos o time foi se encaixando e conseguiu uma arrancada inacreditável rumo a Libertadores, né?
chegando até a chance matemática de ser campeão, mas acabou não dando muita coisa. E o Inter chegou a ficar 16 jogos sem perder no campeonato, né? Ficou 16 rodadas sem sofrer uma derrota sequer, acabou conseguindo a arrancada e conseguiu a vaga para a Libertadores, né? Enquanto a arrancada do Corinthians, essa é a mais inacreditável de todas, né? O Corinthians consegue a marca de 9 vitórias seguidas, igualando os recordes de Internacional em 2020 e Galo em 2021, com a maior sequência de vitórias na história do Brasileirão de pontos corridos. E inacreditável, cara. Não tem nem o que falar, cara. Eu vou deixar eu falar mais um pouco no vídeo que eu vou gravar sobre o balanço do Corinthians no ano. Mas, cara, inacreditável. Inacreditável o que faz o Corinthians nesse Brasileirão, cara. Falei um pouco das surpresas. Vou falar agora, na minha opinião, sobre qual foi a maior decepção do Brasileirão 2024. E, na minha opinião, a maior decepção do Brasileirão 2024 foi o rebaixamento do Atlético Paranaense. Por quê? Vou explicar, né? O Atlético, que, como eu já falei várias vezes, está em seu ano de centenário, ou seja, tinha expectativa, né, de fazer um grande ano, era o ano mais importante do clube, né, pelo menos historicamente falando. O Atlético começa o ano sendo campeão do Campeonato Estadual, o que a nível Atlético Paranaense não significa grande coisa, afinal, o Atlético é amplamente superior aos demais, mas é um título, né? E começa a temporada sem expectativa, né? O Atlético que disputou o Brasileirão, jogou a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? Torneio esse que era apontado como um dos favoritos, se não o favorito, para ser campeão, né? Mas acabou com o Atlético decepcionou. Não conseguiu fazer o que se esperava, né? No Brasileirão, só o comando do Cuca até consegue ir bem nas primeiras rodadas, mas depois o Cuca acaba saindo e o Atlético entra numa queda livre absurda, né? O primeiro turno do Atlético foi bom, mas o segundo turno terrível. Que segundo turno ruim do Atlético, cara. O Atlético que sai, terminou o primeiro turno ali na parte de cima, no meio da tabela, mas foi pro segundo turno e cai de forma bizarra, né? O Atlético passou algumas rodadas brigando contra o rebaixamento, chegou a acumular uma sequência de jogos sem vencer e até esboçou uma recuperação na reta final, mas depois acabou sucumbindo nas últimas rodadas e acabou sendo rebaixado para a Série B, né? Uma coisa que ficou muito marcada foram as postagens envolvendo certas coisas que eu não vou entrar em detalhes em suas redes sociais. Quem sabe, sabe. Se você não sabe, procure saber. E basicamente foi isso, né? O Atlético foi mexer com o que não devia, acabou pagando a consequência, né? Basicamente isso, né? Para mim, a maior decepção no campeonato se chama Atlético Paranaense, né? Falando um pouco do campeonato em si, né? Vou fazer alguns comentários. Achei que foi um bom campeonato. Uma briga pelo título, que foi até a última rodada. Uma briga pelo título simplesmente incrível, né? A briga por vaga na fase de grupos da Libertadores foi de boa para a maioria dos times. Só o Inter que teve que fazer uma arrancada, mas o resto, tranquilo. A vaga para a pré-Libertadores, essa foi acirrada até o final, né? Principalmente quando o dia 6 virou dia 7, dia 8. Aí que embolou de vez. Mas acabou que Corinthians e Bahia conseguiram essa vaga. O Corinthians com uma arrancada histórica e o Bahia, que, apesar de seus altos e baixos, com vários momentos de instabilidade, mas conseguindo essa vaga. A briga contra o rebaixamento, bastante acirrada, né? Teve time que conseguiu a arrancada e saiu dela. Teve time que passou por essa briga durante todo o campeonato. Teve time que parecia que foi uma campanha sólida, mas acabou caindo ou quase caindo. Teve time que fez de tudo para cair, mas conseguiu escapar, né, Bragantino? E basicamente isso, né? E o que eu espero de 2025? Um bom campeonato, né? E no ano de 2025 teremos o retorno do Santos para a Série A, né? O Mirassol sendo o caçula do campeonato, afinal vai disputar o torneio pela primeira vez em sua história. Sport Ceará
de volta à Série A, né? Dois times de tradição, dois times que, inclusive, teremos 5 nordestinos na Série A do ano que vem. Tô ressaltando isso porque eu sou nordestino. E na Série A nós teremos Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport, Ceará, representando o Nordeste na Série A. E vamos ver, né? Na minha opinião, será um bom campeonato, né? Teremos vários clássicos, teremos times de tradição. O Mirassol, muita gente já aponta como primeiro rebaixado, vai ser saco de pancadas, vai ser café com leite, não sei o quê. Vamos ver o que será do Mirassol. O Mirassol, que apesar de ser um clube menor, tem uma estrutura fascinante, tem uma estrutura de primeira qualidade, né? Vamos ver, né? Vamos ver. E é isso, né, cara? O vídeo um pouquinho longo. Acredito eu que seja o maior vídeo da história desse canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer o meu canal. Um forte abraço. Fique com Deus. Tamo junto. É nóis.